Boa tarde a todos. Damos início ao debate sobre a reforma tributária e apresentação do Simplifica Já. Convidamos para compor a mesa o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, AIAMU, nosso anfitrião, Johnny Bertoletti Racic, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, Anafisco, Cássio Vieira Pereira dos Santos, representante da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, Fábio Henrique de Souza Macedo, e o consultor Alberto Macedo. Registramos e agradecemos a presença do vereador Hamilton Sosmeyer e dos secretários municipais da Fazenda e demais representantes dos seguintes municípios do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Canoas, Charqueadas, Esteio, Farroupilha, Gramado, Gravataí, Pedras Altas, Triunfo, Venâncio Aires e Veranópolis. Neste momento, convidamos para sua fala de abertura neste evento o senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Falando um tema aqui que mexe com a vida dos municípios, né? O Brasil tem um processo federativo muito distorcido, né? O cidadão não mora na União, não mora nos estados, o cidadão mora nos municípios. Aonde é que o calo aperta? Todos os temas para uma boa vida na cidade, eles estão linkados ao município. O cidadão que levanta de manhã, precisa de luz, precisa de água, precisa de ônibus que funcione, posto de saúde que funcione, guarda municipal, assistência social, rua asfaltada, esgoto tratado. E aonde é que estão essas demandas? Nos nossos municípios. No entanto, o processo federativo, ele colocou o poder político em Brasília e o poder econômico em Brasília, tá? Eu, sinceramente, acho que uma carga tributária alta, com boa devolução de serviços, eu não tenho nenhum problema. Aliás, tem países que até têm carga tributária maior que a nossa. Mas você olha a qualidade dos serviços que esses países, que esses estados, que esses municípios devolvem para a sua população. Então, aqui nós temos muito imposto e pouca devolução, tá? Porque tu tem uma máquina pública emperrada, uma previdência pública que consome muito dinheiro. No caso de Porto Alegre, nós reformamos a previdência agora, e está aqui o secretário do Previmpa, o Rodrigo, também charado do Rodrigo, são testemunhas. Nós vamos poder equilibrar a nossa previdência no ano de 2040. Hoje nós temos um déficit de 1 bilhão e 400 de previdência no momento. A reforma tributária, Rodrigo e demais parceiros, vereador Hamilton, ela é muito parecida com a reforma política. A cada 2 anos, os parlamentares federais fazem um remendo pensando nas suas eleições. Eles fazem teste nas eleições municipais, o que dá certo permanece, e o que não dá certo eles modificam olhando para o umbigo. A reforma tributária segue o mesmo caminho. Há 30 anos, eu não era vereador, não era vice-prefeito, não era deputado, eu era e sou um advogado militante, trabalhava muito esse tema na OAB, se fala em reforma tributária. Todo mundo concorda que tem imposto demais, que tem devolução de menos de serviço, que tem uma má distribuição da carga tributária, mas o primeiro que abre o seminário, vem o segundo a falar, o segundo não concorda com o primeiro, o terceiro não concorda com o segundo e com o primeiro, e assim a confusão generalizada. Por quê? Porque isso é que nem reforma administrativa. Quem está no andar de cima quer aumentar um pouquinho mais o salário, e quem está embaixo quer chegar no andar de cima. Então, quando tu fala em reforma administrativa, o cara pensa, eu vou aumentar meu salário, e aí as reformas administrativas não saem. Então, eu não acredito numa reforma
tributária, Rodrigo, verdadeira nesse país nos próximos anos. Eu acredito em alguns remendos. Uma coisa é reforma fiscal, outra coisa é reforma tributária. Mas mesmo no remendo que está para vir, não dá para nós perdermos mais. Se aprovarem o teto da educação como está proposto, fecha 99% das prefeituras do Brasil inteiro. Não é que o professor não deva receber bem, é que não tem dinheiro para pagar. A mudança que se deu no imposto de renda agora, nós de Porto Alegre vamos perder 51 milhões no taco. Agora vem o ICMS do combustível, vamos perder um pouco mais. Então, o Fundeb não escalonaram. Então, eu venho aqui, Rodrigo, desejar muito sucesso a esse encontro. Confio muito no taco de cada um de vocês. Essa questão, antes de tributária, ela é política. Nós temos que ter um pacto político entre nós, porque os serviços hoje, os municípios, o que mais cresce nos municípios são os serviços. Porto Alegre, hoje, 75%, 80% da sua arrecadação própria, né, é em torno de serviços. Então, nós não podemos perder os nossos ISS. Então, se tu quer criar um IVA nacional ou um IVA estadual suprimindo o nosso ISS, bom, nós que já estamos ladeira abaixo, vamos se afundar Guaíba dentro. Né? Então, por isso, queria dar as boas-vindas aqui em nome da Prefeitura. Vocês têm um timaço aqui extremamente qualificado, Tá? Nós temos agora, no final do mês de novembro, de dezembro, o encontro nacional da Frente Nacional do Prefeito. Nós estaremos lá, eu e o Rodrigo estamos escalados para estar lá, vai ser em Aracaju. E entre os temas que nós vamos enfrentar lá, nós vamos enfrentar a mobilidade urbana também, que é outro desastre que está vivendo, e a questão tributária. Então, eu peço licença, tenho que voltar lá às atividades. Tá? Hoje nós tivemos, só para vocês entenderem, reunião da Grampal durante toda a manhã em Guaíba, das 8, das 9 até agora. E um dos temas que nós tratamos lá, entre vários temas, então, eu presido a Grampal, que é a Associação dos Prefeitos da Grande Porto Alegre, então nós estamos afinados, que vocês encaminharem aqui, é o encaminhamento do prefeito de Porto Alegre e é o encaminhamento dos prefeitos dos 19 municípios da Grande Porto Alegre. Muito obrigado. Tá, tá certo. É isso? Agradecemos também as presenças dos municípios de Guaíba, Rio Grande, Eldorado do Sul e Viamão. Gente boa. Passamos a palavra agora ao secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, que irá conduzir os trabalhos deste encontro. Desde já, agradecemos as presenças e desejamos uma boa tarde e um excelente encontro a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, aí gostaria de agradecer a presença de todos. É uma satisfação para nós receber representantes aí desse universo de municípios aí citado pela Patrícia. Nós optamos por isso, por fazer esse evento e convidar todos os municípios do Rio Grande do Sul para conseguir construir esse debate com vocês. Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Hoje eu estou aqui como secretário da Fazenda de Porto Alegre, mas eu sou auditor fiscal aqui de carreira também, já há 19 anos. Então, trabalho bastante nessa área e aí fiquei muito contente com o convite do prefeito, quando ele me chamou para assumir a Secretaria da Fazenda. Paralelo a isso, a Associação Brasileira de Secretaria de Finanças das Capitais do Brasil também já tinha um trabalho realizado com eles já há mais tempo. Me convidou para assumir lá a diretoria técnica e depois, no decorrer do ano, acabei virando vice-presidente, então eu tenho participado muito dessas discussões sobre reforma tributária. E hoje nos acompanham aqui o Cássio e o Alberto aqui. O Cássio é presidente da Anafisco, que é uma entidade que tem trabalhado muito fortemente aí na discussão da reforma tributária. O Alberto é auditor do município de São Paulo, também vai nos auxiliar aqui na análise. Contamos aqui também com a presença do Fábio, que é quase o presidente da FENAFIM, que é a Federação Nacional também dos municípios. O Johnny, que é o nosso presidente da IAMUC, que está nos recebendo, e o vereador aqui, Hamilton,
que nos acompanha hoje aqui nessa discussão, dada a relevância do tema. Desde já, sim, aproveitando eu só vou fazer a introdução aqui, depois vou passar a palavra, tá? A ideia não é que a gente faça aqui um seminário, palestra, a ideia é meio que uma reunião de trabalho para a gente discutir os assuntos, tá? Então, depois, quando a gente estiver fazendo a apresentação, a gente vai deixar os microfones circulando aqui, a palavra fica aberta, se quiserem intervir, falar e tal. O formato que se pensou, primeiro, é bem informal e segundo, é para ser uma reunião de trabalho mesmo, tá? Queria aproveitar também a oportunidade para dizer para todos os colegas aí dos demais municípios que Porto Alegre está à disposição, sempre que quiserem nos procurar aí para trocar alguma ideia, trocar experiência, a gente está sempre disposto aí a colaborar. A gente tem recebido nos últimos tempos aí visitas técnicas de muitos municípios, não só do Rio Grande do Sul, quanto também de outras capitais aí do Brasil. Até a própria Secretaria da Fazenda do Estado ali veio conhecer recentemente a nossa metodologia de cobrança de dívida ativa. Então, estamos à disposição aí para trocar informações. E nosso trabalho é eminentemente técnico, não tem caráter político, então não temos nenhum preconceito contra qualquer partido político. Sintam-se à vontade aí para nos procurar. Nós estaremos prontos aí para trabalhar junto. Então, assim, em relação à reforma tributária, só dando brevemente a minha opinião aí para depois passar para os colegas aqui explanarem. Primeiro, acho que nós precisamos nos unir, né? Porque os municípios, falando isoladamente, perdem muita força. Eu acho que é nesse sentido aqui que a gente está trabalhando, não só hoje, mas em todos os movimentos nacionais aí que nós temos feito, para que a gente ganhe força nesse debate. Segundo, nós estamos aqui na mesa Porto Alegre, São Paulo e Recife aqui representados. E aí pode-se pensar, não, mas eles estão tratando dos interesses dos grandes municípios. E não é verdade, tá? Na verdade, o que a gente tem pensado é em estruturar uma proposta que seja boa para os municípios, independente do porte do município. E aí vocês vão ver na apresentação do Alberto que isso aí fica bastante enfatizado em alguns pontos. E até eu também vou estar aqui interrompendo o Alberto para enfatizar algumas coisas. E a gente vê que em alguns pontos a proposta da PEC 110 ela poderia até ser benéfica para Porto Alegre, mas ela acaba prejudicando municípios menores. Então é uma proposta que nós vemos com algumas impropriedades que nos deixariam, vamos dizer assim, numa situação mais fragilizada em relação ao que a gente tem hoje. E aí confesso para vocês que quando eu li o relatório da PEC 110, eu estava comentando isso hoje com o Alberto no almoço, é um relatório extenso, de 50 e poucas páginas, se não me engano. Quando tu começa a ler o relatório, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer isso, os conceitos são interessantes. No momento que a gente começa a detalhar e aí tu continua a leitura e tu começa a ver a complexidade da proposta que está se apresentando, e acho que o nome da proposta aqui que a gente também vai mostrar para vocês, Simplifica Já, ela é muito aderente à simplificação e à redução de custos de conformidade aí para os nossos contribuintes. Então, queria de novo aí mais uma vez agradecer a presença de todos aí que vieram com a gente aí para discutir isso hoje. Fiquem bastante à vontade, tá? A gente vai deixar a palavra aberta, sintam-se à vontade para perguntar, mesmo que a pergunta pareça simples, ela acaba sempre agregando aqui na discussão. Então, sintam-se totalmente à vontade aí para ir conversando conosco. E agradecer de novo aqui a presença da Anafisco, da FENAFIM, e a Yamu aqui por compartilhar esse espaço aí com a gente. E acho que é isso. Acho que a gente nem combinou muito como fazer aqui, a ideia é fazer bem informal. Acho que agora, como vocês acharem interessante aqui, de repente, a gente começa com a Anafisco e depois a FENAFIM fala, pode ser? Pode ser, então acho que é isso. Pessoal, fiquem à vontade, tá? A gente vai falando aqui, vocês fiquem à vontade para interromper. Bom, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos na mesa, na figura do vereador que está aqui presente. E antes de passar a palavra para o Alberto, que vai detalhar mais especificamente, tecnicamente, os aspectos que a gente tem que considerar com relação à reforma tributária,
eu gostaria de dar um pequeno contexto, um breve contexto aí com relação às demandas e aos interesses políticos que estão por detrás das propostas que estão colocadas aí, e salientar que essa proposta que nós estamos trazendo, que o Alberto vai apresentar aqui, ela deve ser vista como uma proposta, ou melhor, a proposta municipalista, a proposta que tem respeito ao Pacto Federativo, a proposta que, acima de tudo, ela favorece a criação de empregos. E por que eu digo isso? Porque as alternativas que estão sendo colocadas à mesa, elas realmente retiram do município o imposto que cresceu nos últimos 50 anos de 0,2% do PIB para 2% do PIB, ou seja, cresceu 10 vezes em 50 anos e a tendência é continuar crescendo. Então, é monumental a perda que nós vamos ter no longo prazo, caso venha a ser extinto o ISS em termos financeiros. A perda é dramática para aquele ente que tem que cuidar da saúde, da educação, do transporte, da zeladoria, da creche, enfim, da vida do cidadão. Por outro lado, o que a gente queria também salientar é que essa proposta não é uma proposta que tem o apoio apenas da Anafisco, muito pelo contrário, ela foi construída em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, de um lado, e, de outro lado, com a Abrasf. E, assim que ela foi apresentada ao setor empresarial, ela teve a plena adesão do setor que emprega 70% da nossa população, que é o setor de serviços. Então, é uma proposta que é aderente com os interesses da maioria dos empresários, 70% do PIB, e, ao mesmo por cento, é uma proposta que fomenta o emprego, porque é esse setor que cria empregos. Não há dúvida de que é uma proposta municipalista, uma proposta que respeita a Constituição Federal, uma proposta realista para as nossas condições, inclusive pandêmicas. Então, eu queria passar a palavra para o Alberto. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui no Auditório Nayamu, poder falar com diversas autoridades, secretários, prefeitos e técnicos dos municípios do país, do Rio Grande do Sul, né? E aí, cumprimentar a todos aqui na pessoa do secretário Rodrigo Fantinel, a quem eu te agradeço muito a oportunidade, o Johnny aqui, o presidente da Nayamu também, dando toda essa infraestrutura para a gente. Eu sou auditor fiscal há 23 anos. Né? Tenho 35 anos de serviço público, há mais 12, 13 anos de carreira de marinha, e também sou professor, mestre doutor, e também fui gestor do subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, e também trabalhei no Comitê Gestor do Simples Nacional. E eu coloco isso para a gente... perfeito. Eu coloco isso para a gente colocar as questões que estão por trás do texto da PEC 110, e às vezes com uma teoria que às vezes na prática não funciona. Né? Então, vamos poder dialogar muito sobre isso. Fiquem à vontade para interromper. Até perguntei para o colega se vai ter microfone disponível para a plateia, e vai ter. Fique à vontade para interromper, ou ao final da apresentação também, aberta a quaisquer dúvidas, que certamente haverá, porque a gente tenta condensar e, obviamente, em alguns pontos a gente pode aprofundar no debate. Tá? Qualquer dúvida que quiser, tá bom? A proposta ela surgiu de 2019 para 2020, quando a Anafisco elaborou essa proposta, vindo que as propostas que estavam à mesa, PEC 110 e PEC 45, respectivamente Senado e Câmara, estavam se equivocando nas premissas. Né? Então, a premissa, quando começa equivocada, vai entregar uma solução equivocada, que pode até piorar o sistema. Né? E qual é o equívoco na premissa? É não ter o diagnóstico correto. Né? Um diagnóstico de simplificar tributo tem que passar no país continental como o Brasil, e aqui estamos falando de tributação do consumo, tem que passar por entender exatamente quais são os problemas, que já é um pouco mais complexo por natureza, por a tributação do consumo no Brasil ser subnacional, estados e municípios principalmente. Né? E aí construímos essa proposta, a simplificar já, em que são esses 4 módulos: reforma do ISS, reforma do ICMS, reforma da PIS/COFINS e desoneração parcial da folha, um site dá o detalhamento, e essa emenda 146 à PEC 110 foi uma emenda que foi protocolada em agosto desse ano, decorreu da primeira emenda a 144, que foi protocolada há um ano atrás,
pelo então senador Major Olímpio, e de lá para cá continuamos dialogando com toda a sociedade para ir aprimorando o texto, e um ano depois, um outro senador, o senador Giordano, apresenta essa emenda 146 protocolada. Então, essa proposta apresentada, como o Cássio falou, à Abraste, né, de pronto apoiou a proposta e fomos, de início de 2020 para cá, angariando cada vez mais apoiadores, percebendo que é algo muito mais equilibrado, que realmente simplifica no sentido de... Obrigado. No sentido de trazer uniformização de normas e integração de temas com as quais todos os municípios ganham, né? Vamos seguir esse sumário, não se impressionem com o sumário, parece estar grande, mas tem pontos aí que é só um slide, então a gente consegue rapidamente enfrentar. Bom, o ISS, cada vez melhor distribuição do ISS, serviço de economia digital, crescimento exponencial do setor de serviços, com um potencial de arrecadação muito maior do que um eventual IBS, né? E como distribuir melhor? Um sistema eletrônico, nota fiscal, serviço eletrônico, né? Distribuir melhor para todos os municípios. Aí eu falo do módulo ISS já. A ausência de diagnóstico no relatório da PEC 110, não tem memória de cálculo, não tem números, traz mais complexidade para o sistema. Vou poder dialogar sobre esses pontos aqui. Os principais problemas estruturantes, IBS e CBS. A PEC 110 ela apresenta uma ideia de um IBS que junta ICMS e ISS e uma CBS que nada mais é que um IVA federal. Para quem não sabe, um IVA é Imposto de Valor Adicionado, em que, na verdade, o imposto incidente na saída da mercadoria, a ele se abate o imposto do bem, o insumo adquirido. Esse é o mecanismo de um IVA. O ICMS é um IVA. É um IVA que pega a base de mercadorias, serviço de transporte municipal, serviço de comunicação e energia elétrica. Os demais serviços estão com o ISS, que não é modelo IVA, é modelo de tributação mais simplificada, de alíquota máxima de 5%. Os riscos, e eu cito exemplos de reforma do IBS que houve na Índia e do IVA novo do Canadá. O que temos que resolver de verdade? Ali sim o diagnóstico preciso tem que resolver. Falar e destacar que o ICMS é um IVA porque o leigo, o natural, o parlamentar não tem que saber tudo, quanto menos tributário, né? Então aparece que vendem a ideia de que 170 países têm IVA e só o Brasil não tem IVA. Não é verdade, o ICMS é um IVA. Aliás, o país foi pioneiro disso na reforma tributária de 65, né? Problemas principais do ICMS, premissa de simplificar já, ele é modular, sendo adequado ao fatiamento, inclusive, e falar do módulo, rapidamente, módulo ICMS simplificar já, do módulo PIS/COFINS, do módulo Folha, que tenta estimular o emprego, e mostrar que é uma proposta que não é corporativa, é uma proposta de consenso público e privado com seus mais de 120 apoiadores. Bom, aqui a gente começa com o crescimento, o Cássio já citou, né? O crescimento do ISS aqui nessa linha laranja, ao longo de todos esses anos, ao longo de 50 anos, comparando com o ICMS. O ICMS cresce também, mas a taxa de crescimento do ICMS é menor que a taxa de crescimento do ISS. Aqui estão dois fatores principais. O primeiro é a boa gestão do tributo. O ISS sempre foi um tributo melhor gerido, até por ser mais fácil, porque ele a alíquota, às vezes, de faturamento acabou. O ICMS tem débito, crédito, e os estados não conseguiram uma integração entre eles para conseguir aprimorar. Pelo contrário, o ICMS foi ficando pior, um IVA ruim, né, que tem que ser consertado, e o Simplificar já se propõe a isso também. Então, cresce o ICMS, só não cresce tanto quanto o ISS. E aqui, hoje, o ISS já cada vez mais tem um índice de Gini que calcula a concentração, desconcentração de algum indicador específico, e o próprio ISS já hoje tem uma cada vez melhor desconcentração, né? E no Simplificar já será melhor distribuído ainda. Vou explicar, porque a ideia é compartilhar o ISS mais com destino cada vez mais, né? Aqui um quadrinho que mostra o nosso economista Kleber Castro, da equipe do economista Zé Roberto Afonso. Ele mostra o quadrinho ao longo de 15 anos, como foi aumentando a arrecadação por faixa populacional, aumentando o percentual de aumento de arrecadação do ISS nos municípios. E, repito, no Simplificar já, a ideia é melhor distribuir isso melhor ainda. Já adiantando um pouco, há que se comparar, um economista, Gobetti, fez um estudo comparando o IBS com o modelo atual. Ora, a comparação correta não é IBS com o modelo atual, a comparação correta é o IBS com o Simplificar já. Por quê? Porque quando você pega bens e serviços, junta numa base e depois redistribui para estados e municípios, os estados levam a maior parte de serviços, sendo municípios prejudicados. E aí você perde o potencial de crescimento do ISS, aquele gráfico que a gente mostrou anteriormente. Então, é muito melhor para os municípios como um todo manter a base de serviços
ela ser melhor distribuída, porque é um potencial de crescimento tremendo, e a diferença, eu vou mostrar alguns números, o Fábio Macedo também tem outros números para mostrar, a diferença em relação ao potencial de crescimento do ISS, comparando com o IBS, é muito maior. É muito maior. E isso melhor distribuído para todos os municípios. E com o sistema pronto já na boca do forno para sair, que é a nota fiscal do Serviço Eletrônico Nacional, que vai automatizar o recolhimento e também a distribuição dos recursos para todos os municípios envolvidos nas operações intermunicipais que houver. Tá? Aqui, eu só dou um plá aqui rapidamente sobre economia digital. Né? Eu dou aula disso também. Aqui você tem Marketplace. O que é o Marketplace? Magalu, Submarino, Uber, iFood, esses são Marketplace. Eles aproximam quem quer vender bem em serviço de quem quer comprar bem em serviço. A Magalu, ela paga o ICMS na mercadoria que ela vende, assim como o vendedor que usa o Magalu para vender mercadoria também paga o ICMS. Mas o que a Magalu cobra do vendedor, ela cobra um valor para ele poder usar o site dela. Esse é o valor da intermediação, que é um serviço. Né? Então, perceba que a participação do share aqui da economia digital, o marketplace, 61%, é óbvio que esse percentual está grande, porque aqui está mercadoria no pacote. Mas os serviços estão aqui dentro, né? Algo em torno de 13%, 19%, 20% de participação na venda como um todo é cobrado de intermediação, serviço de intermediação. Só tende a crescer. Lá nós vimos na pandemia como cresceu a venda desse setor. Né? Aqui, outros, poderia citar aqui o Software as a Service, que é a licença de software, Office 365, que você não baixa mais no seu computador, você usa na nuvem. É um serviço que tende a aumentar. Acabou a discussão judicial, a incidência do ISS confirmada. Então, um serviço que tende a crescer muito, né? Uma base que, com certeza, tem um potencial de crescimento muito maior do que de um eventual IBS. Né? Aqui eu vou para alguns serviços pela internet. A gente sabe quando tem um serviço por sobre a internet, que a gente chama de serviço over the top, né? Você tem que ter um serviço de comunicação base, que hoje cada vez mais é uma commodity, né? Não tem muito valor agregado. Com a internet também os estados tributam esses dois serviços. E o terceiro plano, que é o do serviço por sobre a internet, aqui é a inteligência humana ao limite, e a gente vê o potencial de arrecadação que acontece com isso. Então, cada vez mais nos serviços intermunicipais, porque você pode estar no município de 5 mil habitantes, mas você consome a Netflix, onde quer que ela esteja. Então, você melhor distribuir essa arrecadação e com ela automatizada, o dinheiro no caixa entra de forma muito mais automática. Né? Aqui alguns exemplos. Aqui, de novo, né? O céu é o limite isso aqui, mas só para ter ideia de algumas atividades aqui que cada vez mais o faturamento tende a aumentar, e por conta disso o ISS é o imposto não só do presente, mas do futuro também. Como distribuir melhor isso aqui? Nota fiscal Serviço Eletrônico Nacional. A Abrasf tem desenvolvido isso junto com a Receita Federal, a CNM, dezenas de empresas prestadoras de serviços e também o antigo BIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que foi incorporado no Ministério da Economia, mas que ajudou até para acabar o Siscoserv, que é o Sistema de Controle de Comércio Exterior de Serviços. Os elementos necessários do Siscoserv estão no sistema da nota. É um sistema primeiro mundo, não tem isso no mundo. Isso é primeiro mundo, totalmente parametrizado, o contribuinte não faz o cálculo, ele joga os dados lá. Né? Então, pega, por exemplo, a Netflix, que, se eu não me engano, está agora em Barueri, já não mudou de novo. Está lá em Barueri. A Netflix, com milhões de consumidores no Brasil, em milhares de municípios, basta ela emitir a nota eletrônica de serviço, colocando o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. Nem precisa fazer cálculo, você não faz o cálculo para ela, parametrizado. E vai emitir nota ao longo do mês. Quando acabar o mês, ela vai emitir a Guia Eletrônica Nacional, Guia esta que vai puxar automaticamente todos os dados das notas fiscais eletrônicos e serviços emitidos no mês, no período, e a guia calcula, ela valida e paga de uma vez só. Esse valor pago de uma vez só é automaticamente distribuído para todos os municípios do Brasil envolvidos nas operações que ocorreram no período. É um compliance fantástico, é automático. Né? Então, a gente, inclusive, na Abrasf está trabalhando uma lei complementar nacional do ISS, tem uma minuta pronta já, né, que unifica a lei do ISS do Brasil inteiro, entregando simplificação para o contribuinte e para as prefeituras também, porque hoje várias prefeituras gastam milhares de reais para contratar um sistema desse que não é integrado nacionalmente, mas não tem nenhum sistema. Então, com isso aqui, o custo ele cai praticamente a zero. Né? As conversas com a Receita Federal estão continuando, para ter um cronograma já, eu passo por algumas reuniões, um cronograma para implantação disso aqui, que começa agora em novembro, outubro, novembro, para acabar no meio do ano que vem.
e já está implantado. Então, isso aqui traz simplicidade para o contribuinte e prestador de serviço e para as prefeituras também, economizando recursos. E também o custo compliance, também, o custo de conformidade, ele cai lá embaixo também. Né? Como é que é esse modelo? Basicamente, eu chamo de tripé. Tem vários produtos dentro dele, mas o tripé principal é o seguinte: o ambiente de dados nacional, que nada mais é que um repositório de dados, que lá você insere os dados da nota fiscal de serviço eletrônico emitida no país inteiro. E aí, ali é um dado, como diz o economista, é urânio enriquecido. Dá para fazer análise de dados tremendas com isso aí. Né? Um emissor público, versão desktop, versão mobile, está pronto já. No mobile, para aquele pequeno prestador de serviço, com 3 toques ele emite a nota. 3 toques. Né? No celular. Opa, faltou aqui o modo de apuração nacional, no qual eu disse que está lá a Guia Nacional de Arrecadação, automatizado, como eu já falei. Então, esse tripé, o único que já está ainda em fase terminal de conclusão para homologar é o modo de apuração nacional. Isso aqui até julho do ano que vem deve estar entregue já. Também tem outros produtos, aqui a CEFIN virtual, mas que tem finanças virtual, um web service, que é mecanismo de integração sistema do contribuinte para com a CEFIN virtual, um portal da NFC Nacional igual ao portal do Simples Nacional. Tudo concentrado lá para simplificar a vida do contribuinte e dos fiscos das administrações tributárias. Né? Aí, adiantando o módulo do ISS Simplificar já, nesse módulo aqui mostrando alguns dados. Já. Primeiro, o aumento de despesa que um IBS teria para todos os municípios, porque o município consome muito serviço. Transporte público, construção civil, saúde, quanto terceirizado. Ora, aumentando, porque o IBS está com uma premissa de que serviço é coisa para rico. Então, tem que pagar mais imposto. Imagina um serviço que hoje paga 5% de ISS e talvez 3,65% de PIS/COFINS, passar 25% a 30% como é ICMS. Vai aumentar as despesas correntes dos municípios, né, que tomam muito serviço. Então, a gente entende que é um equívoco. Né? E o pessoal diz que paga pouco, não paga pouco, porque o serviço tem a mão de obra elevada. E por ter a mão de obra elevada, a folha no Brasil é muito cara, em cargos previdenciários e trabalhistas, isso é um custo tremendo também, que aí não está entrando na conta de quem defende uma ideia de um IVA dual, de IBS dual. Né? E no momento em que a pandemia, os municípios estão no fronte da guerra na Covid. Né? Ano passado, a redução de consumo foi da ordem de 247 bilhões de reais. Família deixando de consumir plano de saúde e educação privada para consumir os correspondentes serviços públicos, pressionando mais o orçamento dos municípios. Né? Aqui o potencial de crescimento do ISS, esse número aqui, 206 bilhões, eu fiz com base no IBS amplo. O Fábio Macedo deve mostrar alguns números atualizados, talvez um pouquinho menor de perda, mais da ordem de centenas de bilhão, né? Comparando o ISS com o IBS. Né? E no Simplificar Já, esse potencial melhor para todos os municípios. A gente sabe muito bem que há municípios de diversos tamanhos, e muitas vezes a fonte de financiamento do município é muito mais um FPM do que um ISS, a gente sabe disso, óbvio. Né? Mas não tem como não ganhar, porque todo município tem consumidor. Né? E você tem a governança daquilo que eu falei do sistema eletrônico de nota automatizado para todos os municípios e melhor distribuído, jogado mais para o destino, de uma forma equilibrada. PEC pronta, que é o próprio texto da emenda 146, o projeto de lei complementar do ISS também tem um texto pronto, e o sistema de nota pronto. Um outro tripé constitucional, legal e operacional. Pronto para entregar e funcionar a arrecadação para os municípios melhor distribuída em todo o Brasil. Aqui é a ideia de unificar as milhares de leis ordinárias do ISS numa lei complementar nacional. O texto tem aproximadamente 20 artigos. Né? Decretos, portarias, normas infralegais de ISS vão ser unificados em resolução do Comitê Gestor Nacional do ISS. Não tem como a tributação no consumo, que no Brasil é subnacional, não tem um elemento centralizador, que é esse Comitê Gestor, para ele operacionalizar, não só em termos de normas infralegais, mas também em termos de sistema e documento fiscal eletrônico, né, que também vai ser regrado pelo Comitê Gestor com participação dos municípios, pelos seus representantes, dessa forma. Ok? Aqui, Everardo Maciel, que a gente costuma conversar muito com ele vai dizer muito bem, criticando as propostas de reforma apresentadas até então. A ausência de um diagnóstico rigoroso desautoriza qualquer proposta de reforma, especialmente quando ela constitui mera reprodução acrítica de modelos adotados de outros países em contexto distinto e não necessariamente adaptáveis. Ora, o Brasil é um país único. O Brasil não cabe no quintal de ninguém.
talvez o país mais parecido com o Brasil na Europa, e está longe, é a Alemanha. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes, com uma federação de 2 andares. O Brasil tem quase 3 vezes a população, 212 milhões, com uma federação de 3 andares. Municípios com seu poder tributante e muita execução de política pública, né? E a Alemanha, o tamanho dela cabe dentro do Mato Grosso do Sul. Não dá para comparar nenhum país com o Brasil. O Brasil é um país único. Temos que entender os nossos problemas para buscar as nossas soluções. E não um nome de imposto, IVA, que vai fazer o Brasil voltar a crescer ou não. Até porque, como eu já falei, o ICMS é um IVA, né? Principais problemas estruturantes do IBS e CBS, da PEC 110. Prejuízo do IBS. Aumenta a carga tributária. Por quê? Os estados e municípios de origem aumentarão seus alíquotas. Perda estática. O que é isso? Eu chamo a dualidade de perda estática e perda dinâmica. O que é perda estática? É quando quer jogar tributação 100% para o destino. Quando faz isso, os grandes e médios municípios têm uma perda muito grande. Ora, ao perderem, o que eles vão fazer? Vão no seu respectivo, e aí no caso é estados e municípios, né? Vão nos seus respectivos parlamentos para tentar aumentar a alíquota para manter a arrecadação anterior. E os que estão ganhando não vão baixar a alíquota muitas vezes. Resultado, aumento global de carga tributária. Outro ponto. Aqui é perda estática. Eu vou falar da perda dinâmica, que é a questão do potencial de crescimento do ISS. A ideia de um fundo de desenvolvimento regional é uma ideia que tende a fazer os estados e municípios médios e grandes terem que aumentar mais ainda a sua alíquota, porque no critério de fundo de desenvolvimento regional é um critério meio difuso, não se sabe como vai ficar, mas com certeza tende a ser algo mais diluído. E ao ser mais diluído, esses municípios que têm a perda estática também vão ter que aumentar mais ainda a sua alíquota, né? A unificação de alíquota entre setores, por quê? Porque aquela ideia de que setor de serviço paga pouco vai jogar todo mundo para um modelo de alíquota igual ao ICMS, que hoje alguma atividade econômica é 30%, e por dentro, 30% por dentro, né? Então, o setor de serviços acaba pagando a conta, e, como eu já falei, reflete no município que toma o serviço. Pacto federativo prejudicado, por quê? A ideia de um conselho federativo do IBS, estados e municípios. Ora, um conselho estado paritário com o município. A tendência é haver uma concentração de poder na mão dos estados, e os municípios ficarem a reboque, né? Mais a reboque ainda, né? Então, isso é muito prejudicial ao Pacto Federativo, com a tendência aí de haver a captura por conta dos estados dessa governança desse comitê, desse conselho. Municípios todos esperem na perda dinâmica, aquilo que eu falei. Se você mantém o ISS e distribui melhor, esse potencial de crescimento permanece com os municípios. Então, há uma perda dinâmica que os defensores do IBS não falam, né? E a gente sabe que a conta não fecha lá. Por isso que se cria esse impasse na evolução da proposta deles, né? E o setor de serviços também apoiando o Simplificar Já. Da CBS, que é o IVA federal, quais são os prejuízos? A CBS quer unificar a PIS/COFINS. PIS/COFINS é o tributo sobre o consumo federal, né? Tem 2 regimes, regime cumulativo simplificado e um regime não cumulativo, que é mais complexo, porque tem essa questão de não cumulatividade, débito e crédito, é mais difícil apurar. Ora, 85% das empresas no Brasil estão no regime simplificado da PIS/COFINS, que tem 0 contencioso. Vamos mexer com essas empresas no meio de uma pandemia. Elas estão preocupadas em sobreviver. E não um tributo não cumulativo, que por natureza é mais complexo, vão ter que contratar contador, vai faltar contador no país, para jogar essa maioria das empresas no regime não cumulativo, como se a não cumulatividade fosse a panaceia para retomar o crescimento econômico do país. Pelo contrário, ela tende a trazer mais complexidade, né? E, como já falei, o impacto das despesas correntes do município. Não se sabe qual seria a alíquota. Se for pelo PL 3, esqueci o número agora, PL da CBS ano passado, 2337, obrigado, Cássio, de 2020, nesse PL, a alíquota prevista da CBS seria de 12%. Ora, só para uma conta rápida aqui, nossos cálculos de uma alíquota, se fosse um IBS amplo, juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS, a alíquota seria algo em torno de 27,6%, mais ou menos. Nesse 27,6%, seria mais ou menos 15% para estados, 2% para município, então 15 e 2, 17, e 10% União. Grosso modo isso. Se bota uma CBS de 12, já vai começar a roubar a base de estado e município, assim, a briga de foice. E a tendência, de novo, aumento de carga tributária, né? Bom, o único estudo econométrico apresentado pelos defensores do IBS é um estudo apresentado por um professor, por um economista que é mestre em economia, né? E esse estudo foi criticado por um outro economista que não só é mestre em economia,
mas tem essa titulação toda aqui. Entre outras coisas, ele é PhD em Economia pela London School of Economics. Ele vai dizer que aquele estudo apresentado ele é preliminar, frágil e insuficiente de modo a não permitir concluir sobre os impactos das PECs, seja 45 ou 10, como se apregou e vem sendo amplamente divulgado. Porque alguns economistas defensores da PEC 110 vão dizer que o país vai crescer. Ora, com a melhor alocação dos meios de produção. Ora, esse potencial ele se perde quando o tributo fica muito complexo. E aí, esse ganho que haveria com essa melhor alocação, em tese, vou falar alguns problemas no debate, talvez alguns pontos que eu possa trazer. Esse ganho se perde com um maior custo de conformidade. Então, você pode ter prejuízo em vez de ganho econômico por conta da melhor alocação dos recursos, que é algo muito teórico na economia. A gente brinca, né? Respeitando os economistas, a gente estuda economia um pouquinho, e a gente brinca que tem que entender a economia para não deixar se enganar pelos economistas. Então, a economia não é uma ciência exata, não é matemática. Não é matemática. Tem diversos fatores que você não controla variáveis, né? Ainda mais no tributário, que os agentes envolvidos eles se movem conforme o sistema vai mudando, né? Pega o imposto de renda em que falaram em tributar dividendos, e as empresas agora, antes do final do ano, liberando dividendo para tudo quanto é sócio para aproveitar a isenção de dividendos caso comece a ser cobrado ano que vem. Percebe? E a arrecadação cai. Aqui só um gráfico do setor de contabilidade, comparando aumento de carga tributária de um IVA, né? No Simples, aqui o aumento de carga tributária, no lucro presumido e no lucro real. Ora, quando você junta serviços com o ICMS, fazer um não cumulativo mais amplo, o serviço é muito mais complexo de economia para gerenciar. Muito mais complexo. Mercadoria está lá, é tátil. Você vai e controla o estoque até da mercadoria. Serviço é bem imaterial. Você não tem estoque, né? Então, a tendência com um imposto como esse, que ali seria elevadíssima, já é por natureza mais complexo, que a gente já visto o ICMS, hoje é PIS/COFINS não cumulativo. Não precisa saber tributário. A gente sabe que esses são os piores tributos, e são não cumulativos. Então, é mais difícil de governar, né? Ora, quando joga serviço dentro e bota uma alíquota lá em cima, a tendência é as empresas ficarem desesperadas, correr atrás de crédito, de serviço tomado. Imagina um imposto, pega lá o CBS, mas esse IBS a 30%, por exemplo, de alíquota. A tendência é as empresas darem algum jeito de arranjar serviço tomado para gerar crédito. A tendência é ter mais fraude e sonegação. Claro, e é muito mais difícil de controlar. Então, o efeito colateral disso é o quê? É os estados mitigarem a não cumulatividade, porque vai ter fraude, então ele vai começar a não permitir o crédito para alguns serviços tomados. Ora, essa mitigação, dado que no Brasil aproximadamente 80% dos serviços tomados são tomados por pessoa jurídica, o Brasil é um país pobre, né? Quem mais toma serviço é a pessoa jurídica. A tendência é isso virar crédito e não arrecadação, e em virando crédito, para a alíquota ser muito elevada, quanto mais elevada a alíquota, mais estímulo à fraude e sonegação. E aí, qual é o efeito rebote? Mitigar o crédito. Ora, então voltamos à página inicial, em que a ideia de um não cumulativo ser a quintessência da modernidade, o não cumulativo vai ficar imperfeito. Vai mitigar o crédito financeiro ou vai aumentar a alíquota. E o texto atual do relatório da PEC, ele permite isso. Ele permite usar regimes diversos, né, que são cumulativos. Ora, então há uma dissonância entre o discurso teórico de que o não cumulativo vai trazer a modernidade, a melhor alocação dos bens de produção, e o texto que entrega uma possibilidade de tributo cumulativo. Então deixa como está. Deixa ISS que é cumulativo, mas tem uma alíquota máxima baixa. E resolve o não cumulativo que está com problema com o ICMS, né? E respeita o Pacto Federativo. Aqui alguns exemplos da Índia, que teve uma reforma de IBS recente, né? Aqui, os atrasos, olha aqui, matéria do jornal indiano, traduzido. Os atrasos dos estados chegaram a cerca de 20,5 bilhões de dólares. Fizeram igualzinho que estão fazendo no Brasil. Junta tudo lá na União e o problema de repasse está aí. No Canadá, que diz lá o IVA dual, cheio de problema no Canadá, cheio de problema. Até hoje teve província que não implementou o IVA dual. E vende-se como uma maravilha. Na teoria é fato, na prática é bem assim. Matéria de jornal canadense, sistema tributário canadense. O que está tão errado e por que isso importa? Ué, ela tem IVA, não era para estar bom? Então perceba, o país tem que olhar o seu problema e resolver os seus problemas. Não importar o nome de um tributo. O nome de tributo não quer dizer nada, né? Temos que entender os problemas. O sistema de GST, que é o Goods and Services Tax, que é IBS em inglês, né? É complicado. É IVA dual. E coloca o Canadá como referência.
Bom, a realidade brasileira nesse mesmo tema. Minas Gerais, crise 2016, ICMS cota parte. 10,5 bilhões de reais não repassados. Cota parte de ICMS, cota parte de PVA, Fundeb. Está na Constituição, tem que passar. Eu costumo dizer, o direito não dobra a economia. Não tem dinheiro, não paga. Ponto final. Pode estar na bula papal. Então, a gente tem que integrar os sistemas e ter a nossa federação mantida, a nossa governança, e aprimorá-la, na linha do que o já propõe, de integrar os municípios de qualquer tamanho, todos os municípios do Brasil, né? E automatizando o recolhimento e distribuição. Então, o que a gente tem que resolver de verdade? Primeiro, o que está pegando a PIS/COFINS? Está pegando uma questãozinha de definição de insumo para a questão de crédito. De novo, a não cumulatividade imperfeita. Vamos resolver onde está pegando essa imperfeição de não cumulatividade. Uma boa redação do artigo 3º da Lei 10.637, da Lei 10.833, federais, de forma a dar uma boa redação de conceito de insumo e, com isso, dar um crédito financeiro mais amplo para as empresas. Acaba com 70% do contencioso de PIS/COFINS. 70%. Na folha, desoneração parcial da folha. Para quem mais emprega, vou mostrar isso com detalhe, tem que fechar a conta, não pode ter desoneração no geral da Seguridade, fechar a conta com o Marketplace. Vou explicar com detalhe isso aqui. No ISS-AD, uma palhinha, unificação das leis municipais de ISS, exceto a alíquota, cada município pode definir a sua alíquota única, né, dos milhares de municípios. Unificação de decreto, portaria e resolução do comitê, já falei, e unificação e integração do sistema de nota fiscal de serviço eletrônico, como eu já falei, já está pronto. Né? No ICMS, o que está pegando, principalmente, é que o ICMS no Brasil não é um ICMS. São 27 ICMS. Esse é o problema. E o empresário fica que nem um doido, tendo que entender a legislação e as obrigações acessórias dos 27 estados brasileiros. Então, e o ICMS, como ele arrecada 54% dos 5 tributos que eu falei, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, o ICMS arrecada algo em torno de 520 bilhões de reais. Ora, quando está ruim, vai gerar muito problema. Então, tem que resolver o pior tributo hoje, né? Que é um IVA, repito. Então, unificar a lei estadual de ICMS, unificar as portarias, etc., em resolução de um Comitê Gestor Nacional do ICMS, e também unificar e integrar o sistema de nota fiscal eletrônica. Hoje, a empresa que está aqui no Rio Grande do Sul, e ela tem uma fornecedora de Santa Catarina, e ela compra lá um insumo, e vai gerar um crédito, para ela bater no imposto a pagar na operação seguinte, ela usa o crédito por conta e risco dela. Pode um fiscal aparecer dali a 1, 2, 3, 4, 5 anos e glosar aquele crédito por N motivos. E aí, ela é o custo de conformidade. A ideia é integrar o sistema, tem que mudar um pouco o layout do sistema de nota fiscal eletrônica dos Estados hoje, CFOP e tal, que ele tem que mudar, mas é integrar, porque é o mesmo modelo que o do ISS, só que tem um pouquinho mais de complexidade, que tem a questão do débito e crédito. Mas você integrando, você unifica e até entrega para o contribuinte o cálculo de ICMS, sem ele dando mais segurança jurídica para ele. Né? Eu insisto, ICMS é um IVA, porque senão o pessoal que às vezes não lida muito com tributo está achando que vão importar um IVA de outro país porque o ICMS é algo antiquado. Não, o ICMS é um IVA, como eu já falei. Né? Márcio Rolla, economista, com quem a gente conversa bastante da FGV, ele vai dizer que o IVA tem há muito tempo, o ICMS é um IVA, né? E vai dizer também que os economistas não estudam o IVA há muito tempo, em termos de ser a tributação ótima hoje, para qualquer situação, é a do IVA. E eu arrisco dizer, na economia digital, dada a complexidade, a tendência é muito mais um tributo cumulativo, mais de alíquota baixa, justamente como o ISS, que você simplifica a arrecadação. Quer ver um exemplo concreto? Vários países europeus e de outros continentes estão criando um imposto chamado Digital Service Tax. O que é isso? Olha, o que acontece? As Big Tech americanas, norte-americanas, Google, Facebook, Amazon, Apple, estão tudo nos Estados Unidos. Só que tem um mercado consumidor europeu rico e consome esse serviço. E os países europeus não conseguem alcançar a renda da tributação da renda. O que eles fazem? Criaram um Digital Service Tax para alcançar 3%, de 3 a 5%, varia um pouco, sobre um faturamento, para a empresa ter um faturamento grande, que é cumulativo, é sobre faturamento. Eles não criaram um IVA adicional, eles criaram um tributo parecido com o ISS. Será que essa não é a tendência? Marco Sim, também, com a gente conversa muito, vai dizer que o ICMS é um IVA, que só uma aumento de autoridade, né? Ele também explicando que tem que melhorar esse IVA que tem. E os Estados Unidos, que é um país rico, a federação é um país rico e não tem IVA. Então, não tem correlação causal entre ter IVA e ser rico ou não. Não existe isso. A questão econômica é muito mais complexa. Aliás, os economistas que tributam
desenvolvimento econômico dos países, nem cita a questão tributária. Ela é lateral. Pode atrapalhar, ajudar. Mas daí dizer que o país não cresce por conta do sistema tributário, aí já é demais. Aí já é demais. Tá? Aí a própria CNI, que aliás apoia a PEC 110, ela vai numa pesquisa de 2019, vai dizer, os industriais sendo perguntados qual tributo que causa maior impacto negativo sobre a competitividade, a resposta é o ICMS, 42%. Segundo colocado, PIS e COFINS, não cumulativo. Olha o ISS aqui embaixo. Ah, Alberto, mas a indústria não paga ISS. Não, não paga, mas ela toma serviço. E se o ISS fosse problema por ser cumulativo, apareceria aqui. Então, perceba que a não cumulatividade imperfeita do ICMS e da PIS/COFINS não cumulativa é muito pior que a pequena cumulatividade do ISS. Percebe? E aqui no mesmo relatório, ela dá aqui as dicas para resolver o ICMS. Unificar as alíquotas, estabelecer a ação nacional, simplificar o cumprimento de obrigação tributária, permitir o crédito financeiro, restringir a sucessão tributária, migrar totalmente ou parcialmente para o destino. Exatamente o que Simplificar Já propõe no módulo ICMS Simplificar Já. Quais são as premissas Simplificar Já? Está em 11, são 16, faltam só 5, pessoal. As premissas Simplificar Já. Mas se quiser interromper, fica à vontade, estamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Não aumentar a carga tributária. Está demais já, né? Temos que melhorar o sistema e integrar e nacionalizar e unificar. É isso que entrega de verdade a simplificação. E não dizer que o tributo de ente federativo diverso vai entregar, porque não entrega. Não entrega. Posso falar um pouquinho sobre a redação da PEC atual, do relatório que foi apresentado dia 5 de outubro. Não transferir carga entre setores, porque a ideia do IBS é uma ideia de que, premissa, a meu ver, equivocada, de que a indústria paga muito e o serviço paga pouco. Ao jogar serviço dentro de um IVA, de um ICMS amplo, vai aumentar a carga tributária do serviço. Ora, será que em um momento de pandemia é para resolver isso? Ou temos que integrar? Não temos sequer sistemas nacionalizados ainda num país continental. Né? Querem construir uma casa pelo telhado? Tem que construir pela fundação. A fundação, num tributo sobre consumo subnacional, estados e municípios têm que integrar entre eles, estados entre si e municípios entre si. Esse é o passo principal agora. Né? Fortalecer a federação, não transferir carga entre entes federativos de nível diverso, diga-se, de municípios para estados, e não gerar transferência de carga entre entes federativos do mesmo nível. De município a município, a gente entende que não é bom 100% de destino. Tem que ser prioritariamente no destino. A maior parte no destino, mas não 100%. Por quê? Porque o município de destino, se você bota 100% de destino, o município onde está a empresa não arrecada nada. Ele não vai ajudar a fiscalizar. Então, quando você cria um sistema, a NFSE está parametrizada para isso, em que parte na origem, e depois eu posso detalhar aqui nas perguntas e no debate sobre o ISS, se quiserem, 2% na origem, e a diferença entre a alíquota interna do município de destino e esse 2% é para o município de destino. Na alíquota interna, operação interna, o município quer toda a arrecadação dele, óbvio. Né? Mas essa ideia de compartilhamento do origem e destino é uma ideia que integra os municípios, em vez de fazer guerra entre municípios. A guerra entre municípios, ela acontece quando você tem um paradigma da 100% origem ou 100% destino. Está aí a lei comentar 157 que não deixa mentir, até hoje judicializado. Né? Quando você compartilha, você tende a integrar os municípios nessa fiscalização e arrecadação automática. E também entrega imediata, porque não precisa de transição complexa. Vocês terem uma ideia, a PEC do IBS ela tem ali 7 anos de transição. Imagina um contador de uma empresa tendo que lidar com os tributos atuais e dão para ele de presente, em paralelo, um outro sistema com outro tributo sobre consumo, e ele tem que lidar com esses dois tributos com regras complicadas, né, de governança. Vai duplicar, talvez, o custo de conformidade. Né? Então, o Simplificar Já, ele tem a vantagem de ser modular. Então, se você quiser quebrar, tem problema. PIS/COFINS é um PL. Resolve aqui na Câmara, se quiser. A Folha tem que ter uma mexida no artigo 95 da Constituição e um PL, tudo pronto já. No ICMS, a PEC e um projeto de lei complementar, e do ISS também, já que no caso do ISS está pronto já esses textos. A PEC protocolada, o texto da lei complementar não protocolado, mas está pronto também. Pronto, obviamente, quando eu falo pronto, está sempre sujeito de debate, aprimoramento, faz parte da evolução dos trabalhos. No ICMS, já falei da integração, não vou me alongar nisso aqui. Na PIS/COFINS, como eu falei, já dizendo que não é hora de mexer com empresas que estão no regime simplificado e que não tem contencioso nenhum. E colocar a CBS aumentar a carga tributária para as empresas e, consequentemente, para os entes tomadores de serviço. Na Folha,
um pouco mais detalhado, uma alíquota contribuição patronal previdenciária, que é aquela alíquota de 20% que a gente paga, que as empresas pagam na folha em regra, né? Tanto menor quanto maior para a massa salarial da empresa e quanto maior for o número de empregados. Aqui é a tabelinha que está no PL. Então, a mesma empresa que emprega pouco já tem uma redução de alíquota para 15%. E quem emprega muito, até para 11%. Como é que fecha a conta? Marketplace contribuindo para o sistema. iFood, Uber, por exemplo, que os motoristas e motociclistas não são seus empregados, mas tem uma discussão tremenda na justiça trabalhista no Brasil e no mundo afora. Então, quando você bota essas empresas para contribuir para a seguridade, você traz mais segurança social, responsabilidade social, tende a reduzir o litígio e o financiamento a esses motoristas e motociclistas que não são empregados vai acontecer de forma melhor. Não é só ele contribuindo, é a empresa contribuindo também. E aí que você consegue fechar melhor a conta da Seguridade Social. Porque hoje tem um risco do motorista querer virar MEI, pagar lá R$ 55 de contribuição e mais 5 de ISS, isso vai estourar lá na frente, porque não está pagando a conta da Previdência, não paga nem 1, 2 anos de uma aposentadoria dele, não paga essa conta. Então, o, entre aspas, empregador, que é o iFood e o Uber, tem que entrar nessa jogada. Daí a ideia de contribuição patronal sobre a receita bruta, que, conversando com o iFood, já conversamos, gostaram muito da ideia, né? Benefícios previdenciários hoje acabam não sendo cobertos, então há um custo para a Seguridade por conta de acidente de trabalho, por exemplo, e aí vai haver judicialização, e quando há judicialização e o motorista ganha, vai um ofício para o INSS, um ofício para a Receita, e eles vão em cima lá da empresa. Então, gera uma insegurança para o iFood e para o Uber, por exemplo, dando de exemplo, né? Uma bala à imagem deles, né? Você resolve isso com essa ideia de uma contribuição entre aspas patronal, eu falo entre aspas porque não são empregadores, né? E com isso você melhora as relações de trabalho sem gerar risco para o sistema. E com isso eles ficam bem na fita com uma melhor responsabilidade social. Então aqui os apoiadores Simplificar Já, 120 apoiadores. Cito aqui, por exemplo, a Federação Nacional de Prefeitos da área pública, a Abrache, né? Da área privada, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, mais de 2.300 entidades afiliadas, a Central Brasileira de Serviços, que tem aproximadamente aí 9 milhões de empregados, né? A Brinc, da indústria, a Associação dos Mestres do Brasil, Federação Nacional de Escolas Privadas, mais de 40 mil escolas privadas afiliadas, Brasil 200, a Associação Nacional de Procuradores Municipais, né? Na área privada ainda, o G20+, que representa aí 21 associações nacionais do setor de hotelaria e turismo, que respondem por aproximadamente 8% do PIB nacional. Setor de contabilidade, diversos SESCOM, inclusive o SESCOM do Rio Grande do Sul, apoiando a proposta, que eu brinco, né? O contador é aquele que entende realmente do tributário do dia a dia, né? É a vida como ela é no tributário, né? Esse é o contador, né? E a FENACOM, Federação Nacional de Empresas de Contabilidade, também apoiando a proposta. Bom, aqui os apoiadores da outra proposta. A pergunta é, por que não sentar à mesa e avançar até onde há o consenso? Né? Dá para perceber que aí tem uma divisão grande, né? Aqui, movimentos que fizemos em Brasília para falar sobre a reforma, aqui com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, com o presidente da Câmara de Deputados também, Arthur Lira. Aqui o economista Alberto Afonso, que foi o pai da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que, em artigo no final do ano passado, que o Simplificar Já tem a virtude de racionalizar o sistema sem mudar os tributos. Não pretender mudar impostos em meio a uma pandemia e a uma recessão. Eliano Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP, também dizendo o apoio aí ao Simplificar Já. Aqui um artigo que eu publiquei recentemente no Conju, que a importância de avançar naquilo que é consenso, uma reforma pé no chão, e trazendo alguns pontos problemáticos da premissa de um IBS, né? E aqui um artigo recente, eu, Cássio, Rafael que Resalva também fizemos artigo no Estadão, colocando a ideia de que o Simplificar Já é o remédio, né? Juntar tributos de mesmos entes federativos. Quando você começa a juntar de ente federativo diverso, aí começa a exagerar, aí vira veneno, e não é mais remédio. Secretário de Finanças de Aracaju, Jefferson Passos, presidente da Abras, em artigo junto com o secretário de Finanças de Campo Grande, Pedro Pedrocian, que hoje é o diretor técnico da Abras, o cargo já foi ocupado pelo secretário Fantinel, também falando aqui do Simplificar Já com uma proposta de consenso, e uma proposta que você traz uma integração dos estados entre si, dos municípios entre si, e através dos seus comitês gestores, uma relação muito mais, uma dialética muito melhor com a Receita Federal. Então, você fortalece a federação, fortalece os entes subnacionais, né, e não
uma outra proposta que tende a concentrar poder nas mãos da União. Eu costumo dizer, brincando, aliás, pegando de um amigo meu, quando eu falava no comitê do IBS, né, os 5 tributos, União, Estados e Municípios. A União é a raposa, os estados são a galinha e o município é a minhoca. Aí querem fazer agora um comitê que tem a galinha e a minhoca. Assim, tem tudo para dar problema. Né? Onde há consenso? Consenso, simplificação, legislação nacional de ISS e ICMS, cadastro único, nota única nacional, tanto para ICMS quanto para ICMS, transparência, porque os ICMS e ISS serão calculados por fora, não farão mais parte da sua própria base de cálculo. O que é isso? O ICMS, pega energia elétrica, R$100 a conta, com o ICMS é 25%. Hoje, o 25%, o empresário da empresa de energia elétrica paga para o governo, ele fica com 75%. Olha, então, na prática, a alíquota não é 25%, a alíquota é 25% sobre 75%. É um terço, é 33%. A gente acaba com isso. É o tributo calculado por fora. O ISS também é por dentro hoje. E a ideia é calcular por fora para dar mais transparência. Quando você olhar na nota, aquela alíquota é a alíquota efetiva e não somente uma alíquota nominal. Agora, o que não é consenso? Não é consenso, uma não coletividade em tudo, que a gente mostra como dá problema, particularmente no setor de serviço. Então, tem um trade-off entre a neutralidade e a simplicidade. Tem um trade-off entre tributo não cumulativo, alíquota elevada e complexidade de apuração, versus um tributo cumulativo, que é a alíquota máxima baixa e simplicidade de apuração. Qual é o melhor dos dois? Depende da alíquota máxima do cumulativo. Né? Também não é consenso transferência de renda de município para estados e também não é consenso fundir governança entre estados e municípios. Gente, é isso. Fica à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Se alguém quer fazer uso da palavra, senão a gente passa para o Fábio aqui também fazer a apresentação e a gente vai debatendo. Tem um colega lá no fundo, lá com a mão levantada. Boa tarde, tudo bom? Me chamo Regis, sou de Gravataí. Eu tenho o seguinte, simplifica já, das reformas para os municípios é menos pior. Entretanto, eu tenho algumas dúvidas, que são, como nós teremos uma destinação não, tributar o serviço na origem e no destino, nós teríamos vantagem aos municípios muito mais populosos. Por exemplo, São Paulo, Grande São Paulo. Teríamos uma outra questão, que traria movimentos migratórios bem complexos, como os anos 70 e 80 que nós tivemos no Brasil. Nós teríamos eu vejo um outro problema, que nós vamos mexer numa parte da matriz tributária, mas nós vamos ferir o pacto federativo, porque a política se institui na ponta. Então, eu entendo como muito complexa essa questão, e é uma questão que está se tratando fatiada, de forma fatiada, e eu acho que fatiando a gente vai criar, na verdade, em alguns anos, um grande Frankenstein, que tu vai resolver o problema com o IVA, dessa questão da origem e tal. Nós temos, por exemplo, uma outra questão que são dos custos. Falasse da nota fiscal eletrônica que está sendo feita pela Receita, mas nós teríamos o custo dos municípios de integração, e até dos próprios estados, de integração a esse sistema do Conselho Gestor. Nós temos municípios aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que por questão da legislação, de liberar, e são questões específicas que não cabem a nós, nós temos municípios que não têm, por exemplo, um sistema de gerenciamento tributário, e são sistemas caros. Então, ele não vai ter condições, ele não tem estrutura, ele não tem capacidade, não tem, muitas vezes, banda de rede para suportar um sistema tão complexo quanto o da Receita. Então, eu tenho essas... Para mim, eu li os dois projetos, o menos pior para os municípios é o Simplifica Já, mas eu tenho muito medo desses movimentos migratórios, que eu estou entendendo assim, desculpa a minha ignorância, mas eu estou entendendo assim, isso vai favorecer os movimentos migratórios, que favorecendo os movimentos migratórios, basicamente tu vai concentrar renda em locais, e aí tu não vai mais distribuir renda. Entendeu? Desculpa, mas a minha preocupação é essa. Acho que é melhor responder um a um, né? Fica melhor. Até porque tem várias perguntas. Obrigado, Regis, pela pergunta. Movimentos migratórios concentrando. Na verdade, é o contrário. Porque o ISS hoje, em regra, é na origem.
Então, quando você no Simplificar Já, eu não botei aqui o slide, tem outros slides de município poderem colocado, mas só para deixar claro, operações internas. O que é operação interna? Prestador e tomador no mesmo município. A alíquota interna no município recolhe e acabou, né? Operação intermunicipal. Prestador no município e consumidor do serviço em outro município. Nessa situação, o município de origem fica com 2%, o de destino fica com a diferença entre a alíquota interna que ele escolher e o 2%. Então, assim, na verdade, é o movimento migratório, se houver, é o contrário. Porque está desconcentrando mais em relação ao que é hoje. Porque, em regra, o ISS hoje é devido onde está o estabelecimento prestador. Percebe? Então, há uma distribuição melhor ainda. Então, se há algum movimento migratório, é o contrário, em que você valoriza mais o município onde está o consumidor. Por que não coloca 100% de destino? Por 2 motivos principais. O primeiro é que aí você acaba também os municípios maiores, que também têm serviços para prestar nos seus bolsões de pobreza agentes capitais, e aí eles pedem arrecadação, né? E o outro lado é que não integra. Não integrar municípios. Essa é a chave, de municípios cada vez mais, independentemente do tamanho. Porque o consumidor Netflix pode estar no município de 12 milhões de habitantes, como São Paulo, pode estar no município de 800 habitantes, como Serra da Saudade, Minas Gerais. Mas vai ter consumidor lá, né? Então, a ideia é de integração. Então, a ideia de movimento migratório, eu acho que ela melhora e não piora. Acho que eu me fiz claro nessa parte, né? O outro ponto que você colocou é a questão do pacto federativo. Eu não entendi muito bem que você falou fatiando o Frankenstein. Na verdade, assim, vamos ser claros nos problemas. Alguns defensores da PEC 45 e depois da 110 vai dizer que o sistema tributário ele é um manicômio e, por isso, tem que juntar os tributos. Cara, isso é falacioso. Por quê? Porque tem que ver se a separação ISS-ICMS está causando caos tributário. A CNI respondeu qual é o problema. Então, é o próprio ICMS em si. O tributo não cumulativo, o Brasil, com toda a franqueza, os estados não estão lidando bem com o tributo não cumulativo. Será que um toque de mágica eles vão lidar bem agora com o IVA, agora com o serviço dentro, que é muito mais complexo, e que a redação não entrega a uniformidade que tem sido vendida em alguns artigos por aí de jornal? Então, assim, não vejo Frankenstein, eu vejo olhar o problema, enxergar onde está e enfrentá-lo, né? E não a panaceia de juntar tributos federativos diversos, prejudicando, concentrando mais ainda poder na mão de estados e da União. E os municípios mais pires na mão ainda. Mais pires na mão ainda, porque na governança do Comitê de Estados e Municípios, a gente sabe o que vai acontecer. Então, eu não vejo Frankenstein. A questão de nota fiscal serviço eletrônica mais custo para municípios. É o contrário. Esse sistema, se você olhar, cara, é muito barato. Deu 20 milhões de reais, foi muito o sistema como um todo. Não foi a Receita que fez. A Receita custeou a Abrasf com a sua expertise de prestações de tributar serviços, né? Ajudou, com também dezenas de empresas. Tivemos um piloto lá em Marabá, no Pará, que funcionou bem, e também o próprio MEDIC. Então, o custo que se ele tiver é mínimo. Assim, é dinheiro de pinga comparado com o que vai arrecadar de ISS. Então, ele é muito barato. É muito barato. Porque é feito aí pelo pessoal de servidor público lá, que conhece, não tem intenção de lucro, é o CERPA fazendo. Claro, o CERPA tem lá o seu lucro. É caro, mas para o que vai entregar, é pouquíssimo. A grande perda para os municípios é a perda do potencial do ISS. E aí você pensa juntar essas projeções que a gente fez, assim, eu estou fazendo até um simulador novo, ela, na realidade, ela está sendo até otimista na perda. Também não vai ser melhor. Por quê? Porque, como o Alberto colocou, e a gente já tinha detectado nos estudos, que em 80% a 90% do ISS cresce onde? No meio da cadeia. E quando você está no meio da cadeia, dá crédito para o final da cadeia, que normalmente é mercadoria. Vai sobrar o quê? Uns 13% que o consumidor é o serviço. E quando você pega que a indústria está achando que vai ganhar, porque ele vai poder deduzir, ela esquece que ela vai ter que compensar a perda do ISS e a perda do ICMS que tinha no ISS, que não era compensado. E tudo que ela aumentar a carga tributária no meio da cadeia não vai servir de nada, porque vai gerar crédito na ponta. Então, quando você começa a fazer a conta, junta o CBS, junta com tudo, vai ter uma alíquota na casa de 30%. Então, ela não vai ter a redução que ela está imaginando, porque ela está pegando, vou jogar tudo para o setor de serviço e diminuir a dela. Ela não vai ter isso. E o pior, hoje ela paga, vamos supor, 5% do prestador de serviço. Ela vai ter que pagar quanto agora?
30%, ela vai ter que desembolsar logo de imediato. E só para tu ver recuperar mais em frente. Isso parece que não estão recebendo decreto mesmo, mas vai ter que dar. Porque se pagar, aí tem serviço. Aí, meu filho, aí vai subir, por quê? Porque fraude de serviço é a coisa mais difícil. Aí, como eu fui controlador, a gente sabe a dificuldade para você comprovar a questão da despesa corrente de serviço. Você tem que tirar foto, reportagem, material, tudo isso. Quando chegava dinheiro federal para tudo, como é que se provava? Se você não tem nada anotado, o cara vai você vai ter que ter dinheiro. Esse serviço você tem que estar na hora lá, precisa de alguém. Porque quando o Alberto defende legítimo, na origem, às vezes o cara está lá, vendo o outro. Talvez seja um critério que você minimiza essa distorção que vai ter perdas, você vai equalizar mais, porque é muito bom. Chegar aqui e mostrar a proposta aqui, município de Gravataí vai ganhar não sei quanto, aí o município vizinho dele perde, aí Gravataí vai apoiar aquilo ali. Mas você tem que olhar o todo. Ele pode estar ganhando hoje, mas talvez se tivesse um imposto próprio, ele poderia estar ganhando mais. Então, assim, é um ponto que a gente tem que olhar. O que é que a gente quer que caminhar? Se quer para um modelo ou vai para outro. Eu acho que os municípios, cada vez mais vocês que estão no município, sabem a demanda. As pessoas vivem no município. Então, vamos lá. Aí vem essa questão de receita repassada, né? Eu vejo sempre que em 2006 falando que Recife estava com a presidência da Brasf e a gente acompanhava o secretário, né? Chegou uma entidade do Fisco Estadual, numa reunião que a gente estava lá, né? O API, na época, era o secretário da Fazenda, mas teve uma entidade estadual que fez essa proposta. Olha, a gente dá o IPVA para você, fica com o ISS. Aí isso é uma maravilha, né? Aí, assim, veio a 110 original, que foi da do Raul na época, né? E ele tinha o quê? Ele pegava o IPVA, que era só a parte terrestre, acoplava a parte aquática e aérea, né? E dava 100% da parte terrestre para os municípios. Aí o município, maravilha. Aí a gente chegou na véspera em que ele ia apresentar o relatório, fui eu, Rafael, né? E Ivonei de Curitiba, quer dizer, São Paulo, Recife, Curitiba, fomos conversar com ele. Ele tentando, o ISS é importante e tal, mas ele disse, mas tem um detalhe aí, que ele acabou botando esse dispositivo, que seria o inciso 1, terá alíquotas máximas e mínimas fixadas por lei complementar, que regulará a forma com incentivos e benefícios fiscais serão concedidos. Isso não existe para o ICMS hoje. Mas por que ele botou a alíquota máxima, menina? Porque a gente alertou. Uma situação hipotética. Um governador quer aumentar a alíquota do ICMS, com o objetivo de incrementar 100 milhões na arrecadação do ICMS. Para ele ficar na foto, eu não vou aumentar a carga tributária dentro do Estado. Ele resolve reduzir a alíquota do IPVA. Olha, eu não estou falando nem incentivo, nem nada. Estou falando em alíquota. Ele vai reduzir a alíquota do IPVA para reduzir a arrecadação do IPVA em 100 milhões. O que vai acontecer no Estado? Ele vai receber dos 100 milhões 75 milhões, vai perder 50 do IPVA, ele vai ficar com um saldo positivo de 25. Vai ver os municípios. Vão ganhar 25 milhões do ICMS, mas vão perder 50 de IPVA. Saldo negativo, menos 25 milhões. Aí eu pergunto, o Estado ele tem que observar a lei de responsabilidade fiscal. Ele teve algum problema? A lei é estadual, o tributo é estadual. Ele tem que olhar os municípios? Não. Os municípios, às vezes, nem estão ligando isso aí. Quando vem aí a brincadeira. Na última eleição, tinha o candidato a governador de Pernambuco dando isenção para cinquentinha. Cinquentinha no interior é o cavalo atual, né? De PVA. Bom, então, esse já é um problema de repasse. Você fica defendendo da política tributária doente. Então, não é interessante. Imagina 100% do ICMS, do IPVA, teste. Imagina o governador, vou fazer justiça tributária no meu estado. Eu vou tributar os ricos, vou tributar jatinho, lancha, tudo. O cara não vai botar uma lancha em Santa Catarina ou no Paraná se ele mora, né? Ele pode até botar um avião, né? Mas não vai, porque senão ele vai ter que ir para lá. Não sei como é que está funcionando. 100% estava propondo. E os municípios iam pagar a conta. E ele ficava bem na foto. É isso, é muito fácil você fazer bondade com dinheiro alheio, né? Então, veja,
Na PEC do Pacto Federativo, o que é que está proposto? Isso cola, viu? Isso tem discurso. Quanto mais município, mais servidores, mais secretário, mais prefeitos, mais tudo. Mas aí botou a cláusula, ó. Municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total será incorporado ao município vizinho. É hora de abrir mão de receita própria? Para viver de repasse? Isso é um risco. O prefeito quer isso? Bom, o que acontece no repasse obrigatório? Né? Dependência da política tributária de outro ente, o IPVA é um caso, o ICMS é um caso. Quando o governo quer dar uma isenção, o município paga a conta. Ele paga uma parte, mas o município também paga. O IPVA, a parte é dividida entre os dois. Quanto maior o ente, menor a preocupação em definir o local exato. Por exemplo, foi um fato gerador que você não sabe se é no município A ou município B. Mas é dentro do Estado. O fisco estadual está interessado? Está nem um pouco. Recife tem projeto de fiscalização do ICMS. Na verdade, não é um projeto, não é uma fiscalização, né? É um convênio em que a gente vai lá, consulta alguma informação, vê uma irregularidade, olha, isso aqui é para o meu município. Mesmo se você vê outra irregularidade, você não pode fazer nada, porque você está de mãos atadas. E você não tem como obrigar aquele contribuinte a corrigir a guia. E o Estado está nem aí. Ele só vai se preocupar se for para o município do Estado vizinho. Ele não vai perder tempo com isso. É um direito meu, o problema é teu. Acho que, assim, não sei se Porto Alegre também tem projetos nesse sentido. Mas não é assim que ocorre? Bom, dificuldade do ente beneficiado é atuar dentro do seu território para aumentar a sua receita repassada. Como é que você vai obrigar o cara a pagar? Você pode até firmar um convênio maravilhoso, mas você não pode lavrar uma ordem de infração. Mas receita repassada é assim. Eu vejo assim, por exemplo, há uma ação conjunta lá em Pernambuco, tinha o Estado, município fiscalizando, porque o trânsito foi municipalizado, e o município não recebeu nada por isso, absolutamente nada. Aí ele faz uma ação conjunta com os guardas municipais de trânsito, né, para poder arrecadar o IPVA. Eu quero saber o seguinte, se o IPVA vier 100% do município, o governador vai fazer isso? Duvido. O prefeito vai fazer isso? Não vai. E no final, pode andar sem pagar. Pode até pagar na primeira, que é a taxa de licenciamento, e na primeira cota, né? Pagou, as restas, se o cara não pagar, não acontece nada. O Estado vai executar. Lá tem teto em Pernambuco, ele só executa a partir de um determinado valor. Vai ter interesse a Procuradoria? Não. Então, imagine se o tributo for 100%. Ele vai usar a máquina de administração tributária dele, o cara não paga, ele vai usar a Procuradoria Fiscal dele? Não vai. Não vai. Ele tendo outras prioridades, ele não vai pegar os procuradores para executar a pessoa, não. O cara vai ficar com o carro rodando, e acabou-se. Mudança de critério de repasse. O ICMS hoje tem 25%. Na PEC 110 passou para 35%. Aí o governador não vai com um determinado grupo de prefeito, ele vai lá para mudar a lei. Eu já fui com o secretário de Finanças para a Assembleia Legislativa para discutir isso. Ele estava querendo mexer no critério lá de repartição. Vocês estão tudo vulneráveis. Vai aumentar esse percentual, vai para 35%. Retenções. Alberto mostrou uma retenção ilegal, mas existem retenções legais também. O Fundeb. Se vocês pegarem o Fundeb, ele só retém na fonte receitas transferidas. Ele não retém na fonte receitas do município, não. Então, por exemplo, se o ISS fosse todo para o Estado, como eu vi algumas propostas, o que é que ia acontecer? Recife de cara, porque ele tem uma situação deficitária, ele contribui mais do que recebe, então você saberia que isso ia acontecer, ele ia perder 20% da arrecadação dele do ISS. Acabou-se. E não ia ter de volta, porque o Fundeb você recebe como? Pelo número de alunos matriculados. Pode ser que se você tivesse um IVA que o setor decidir a educação pipoque o preço, as pessoas vão para ali. Aí você teria mais alunos na rede pública para poder. Mas será que será suficiente? Então, sim, são coisas que precisam ser pontuadas que ninguém está mostrando. Não se iludam. Ninguém vai fiscalizar por vocês, não. Bom, é mais ou menos assim que eu queria passar essa mensagem. Não vou ficar alongado feito Alberto, porque senão aqui o pessoal já está... Mas era um ponto que eu queria colocar. Vamos lá, pessoal. Vou tentar dar uma resumida aí no todo aí. Quem quiser falar, por favor, fique à vontade.
Então, o que nós temos? Tá? Nós temos, de um lado, a PEC 110, que cria o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, e o que está se chamando de IVA dual. Tá? O IVA dual unifica PIS e COFINS numa contribuição sobre bens e serviços e unifica ISS e ICMS. O que a gente tem conhecimento, eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Tá? Hoje, o principal problema do sistema tributário, ou o principal vilão do nosso sistema tributário é o ICMS, dada a complexidade do tributo. E o que está se propondo, tá, na proposta do Simplifica Já? Unificar, então, o ICMS, ele deixa de ser 27 tributos, como ele é hoje, né, com regras específicas em cada estado, e nós teríamos um ICMS unificado. O ISS também seria unificado, muda um pouco essa lógica da tributação, parte da tributação vai para o destino, eu acho que isso aí é bastante interessante para municípios. Outra questão que é relevante na PEC 110, tá? Essa distribuição de recursos que o Fábio estava falando, ela está muito vinculada ao tamanho do... Pra vocês terem uma ideia de números, hoje nós recebemos 20% aproximadamente do ICMS que é distribuído para os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Com a PEC 110, se nós olharmos, fazer uma conta simples, a população de Porto Alegre é mais ou menos 13,5% da população do estado. Então, a gente teria ganho nesse sentido, mas assim, a gente não pode pensar só no nosso, só no Porto Alegre, entendeu? A gente está pensando num sistema que faça o país funcionar, que simplifique para todos e que todos ganhem. Tá? Quando o país crescer, todos vão ganhar. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, tá? E por que a gente conversou e chamou os municípios? Porque, assim, o que a gente vai precisar fazer daqui para frente, e já estamos fazendo, e vamos ter que começar a incrementar isso, é trabalhar de forma unificada, né? O que nós vamos ter que fazer num primeiro momento, e aí eu acho que não é Porto Alegre que tem que fazer, na verdade, todas as capitais e os outros municípios, é conversar com os senadores e explicar para eles o porquê que a gente acha que a PEC 110 não é o caminho e por que a gente acha que o Simplifica Já é um melhor caminho. E eu digo senadores porque aparentemente vai andar inicialmente no Senado, posteriormente também nós vamos ter que falar com os deputados e ver para que lado a gente vai e como esse assunto se desenvolve. Mas é importantíssimo que a gente consiga, né, o apoio dos mais diversos municípios que estão aqui hoje representados, porque uma coisa é Porto Alegre chamar os 3 senadores para conversar, e aí semana que vem Canoas chama, e na outra Caxias chama, e cada um diz uma coisa. Agora, se todo mundo tiver o mesmo discurso, a chance da gente ter êxito e evoluir, pelo menos com os nossos 3 senadores, eu digo, os nossos 3 senadores estão ali representando os interesses do nosso estado, e o nosso estado é composto pelos nossos municípios, então é por isso que nós temos que trabalhar de forma unificada. Acho que foram apresentados conceitos, aqui a gente fica à disposição aí para contribuir com o debate, mas é muito importante que a gente comece a ter essa visão unificada aí de para onde se quer ir. A gente não quer convencer ninguém aqui, nem impor ideias, mas acho que vocês todos aí trabalham na área tributária, eu acho que a ideia é que cada um comece a pensar nisso e, obviamente, fale com os seus secretários, alguns secretários que eu estou vendo aqui, certamente tem técnicos aqui também, converse com seus secretários, para que os secretários também possam conversar com os prefeitos e a gente levar esse debate adiante. A gente chegou a fazer uma conversa com a bancada gaúcha faz uns menos de 30 dias, eu acho, só que primeiro foi virtual e aí já se perde um pouco, porque é muita gente na mesma sala e muita gente querendo falar. E segundo, foi uma conversa meio curta, acho que a reunião foi 1h30 mais ou menos, e tinha N assuntos sendo tratados. Então, assim, tinha gente querendo falar de reforma tributária, tinha gente querendo falar do financiamento do transporte público, então dificilmente se evoluiu em um determinado conceito, em um determinado assunto. Mas a ideia é que a gente comece novamente aí a fazer esses movimentos e, obviamente, se nós conseguirmos uma articulação aqui no Rio Grande do Sul, vai ser muito bom e eu acho que até seria um paradigma para a gente levar para outros estados da federação. Acho que é isso, pessoal. Não sei se alguém quer falar, se vocês querem complementar, por favor, fique à vontade.
Obrigado, Rodrigo. Uma coisa que às vezes é esquecido é o reflexo de um aumento de carga tributária no setor que mais emprega. Vamos lá, quem é o ente federado que mais presta serviços de saúde, educação básica, transporte, zeladoria? É um município indiscutivelmente creche. Agora, imagine que o setor que mais emprega, num contexto em que nós temos hoje 14% de desemprego no país, esse setor passe a ter um aumento de carga tributária. Naturalmente, ele, por consequência, vai ter uma queda na demanda. Tendo uma queda na demanda, ele vai levar ao quê? A uma perda dos empregos que eles oferecem. Então, vamos ter um lado o quê? Uma queda de arrecadação, porque esses setores não vão estar mais oferecendo seus serviços. E, de outro lado, você vai ter toda uma população que depende de educação, depende de serviços de saúde, de educação, e que vão agora demandar às portas das prefeituras que o serviço público, que o poder público passe a suprir essa ausência de serviços que eles demandam, mas que não têm recursos para consumir na medida em que houve um aumento de preços decorrente do aumento da carga tributária. Então, você vai ter, de um lado, uma queda de arrecadação dos municípios, do outro lado, no mesmo instante, um aumento de demanda de serviços públicos prestados. Ou seja, é o pior dos mundos. Você tem queda de receita e aumento de despesa. E é esse tipo de proposta que vem aqui agora, isso naturalmente vai entrar no círculo vicioso, tá? Mas é esse tipo de proposta que está sendo defendido como a proposta que vai levar o econômico do país. Por outro lado, o que está se propondo aqui hoje, nessa proposta da Frente Nacional de Prefeitos, nessa proposta da Abraço, nessa proposta do setor que mais emprega, que é o setor de serviço, é justamente o oposto. É um movimento que favorece o municipalismo, porque ratifica que a esta esfera de governo vai pertencer a tributação mais cresce, que é a fatia de serviço, e não só isso, com mais distribuição, que agora, aqui que hoje já não é no destino, vai começar a ser rateado, e melhor que isso, porque amplia a base de serviço na medida em que adota um consenso que vai independer de lei complementar de serviço, mas como se fosse bem intangível, né? Superando todas as demandas e as judicializações que hoje existem na tributação. Então, ratificando o que está sendo colocado aqui hoje, Rodrigo, nos parece extremamente importante que os parlamentares aqui do Rio Grande do Sul, já está sendo Brasil afora, né, possam ser alertados pelo prefeito com relação ao desastre que pode vir a ocorrer em termos de receitas financeiras para os municípios, caso venha uma reforma tributária inadequada. Só para complementar, se todo mundo tinha conhecimento disso, assim, em relação a essa questão do repositório nacional da nota fiscal de serviço, tá? Esse projeto a gente já trabalha há bastante tempo, eu acho, né, Alberto, na Abraço, em conjunto com a Receita Federal. A ideia é que um repositório único no Brasil, ou seja, toda a prestação de serviço vai gerar notas que vão ser depositadas lá. Todos os municípios vão usar o mesmo sistema, todos os prestadores de serviço vão tirar nota por meio desse sistema. Então, assim, é uma solução, como o Alberto colocou ali no começo, que a gente não
tem conhecimento da existência dela nesse nível aí que foi pensado em outros países, tá? À medida que essas notas forem recolhidas, o próprio sistema vai calcular o imposto, o próprio sistema vai distribuir o imposto. Então, diferentemente do que a gente vê em condições normais aí, é para funcionar muito bem, e é para reduzir custo de conformidade do mostra certeza que a parte do ISS, tanto a parte do ISS é uma que há consenso, né? Consenso, como o Cássio estava me colocando hoje, tanto do sujeito ativo, que são os municípios, quanto do sujeito passivo em relação aí tributária, que são os prestadores. Todos querem ir por esse caminho e acho que ser um desperdício no ponto que a gente chegou em relação a isso, a gente simplesmente esquecer do ISS agora e partir para um IBE, que a gente não tem ideia quanto tempo vai levar para se tornar minimamente estável e gerar os resultados que dizem que vão ser gerados. É importante também, não sei se todos tinham claro, mas é um projeto que se trabalha há bastante tempo, ele é muito duro. Eu estava na marca do pênalti, só faltava chutar. Eu acho que o Alberto usou uma expressão semelhante hoje, mas acho que trará vantagens significativas para o setor de serviços e para os municípios, se a gente conseguir implementar ele. Está pronto, tá? A gente não precisa mais muita coisa. A gente, ontem mesmo, um colega de São Paulo, lá, o Antônio, que trabalha lá na Câmara Técnica da Brasf, nos passou um e-mail dizendo que está em condições a gente colocar no ar. Isso aí é só questão de apertar o disjuntor lá e o negócio começa a funcionar. Primeiro agradecer, secretário, a oportunidade, mais uma vez, de poder dialogar um pouco com o público aqui. E não vou entrar em mais nenhuma questão de mérito do tema em si, mas nós nos colocamos totalmente à disposição para qualquer dúvida que quiser. Não tem, a gente construiu um sistema, o Simplificar Já, no diálogo com os setores. Ano passado foram mais de 210 reuniões virtuais em 10 meses. Deu mais de uma reunião virtual por dia, útil, né? Então, e isso foi aprimorando, né, em termos de texto jurídico, na própria Brasf também, em relação a um texto que parasse em pé na questão do compartilhamento do ISS, juridicamente e operacionalmente. Então, assim, muita vontade para dúvidas, questões e sugestões que, eventualmente, aprimorar mais ainda o modelo, né? Sempre pode melhorar, mas nos colocamos totalmente à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. E muito obrigado a atenção de vocês. Só alguém queria falar antes da gente encerrar, senão a gente vai encaminhar. A gente tem tempo, reservamos o dia para isso. Pessoal, então, da minha parte aqui, de novo, eu agradecer ao Johnny aí por ter organizado isso aqui pela EMU, agradecer ao Fábio aí que está representando a FENAFIM, o Cássio e o Alberto aqui da Anafisco, e mais uma vez colocar o município de Porto Alegre também à disposição de todos aí. Não estou falando aqui só como secretário, mas também como vice-presidente da Brasf. Coloco a Brasf também à disposição de vocês para todo e qualquer debate, como o Alberto colocou aqui. O que a gente quer é debater e construir uma solução que seja bom para todos, tá? Então, minha parte, muito obrigado. Vou deixar o Johnny fazer o encerramento e continuamos à disposição de todos aí. Boa tarde a todos. Queria agradecer, né, Rodrigo, a presença, porque é um assunto extremamente importante. Nós estamos falando do futuro dos municípios, né, das receitas municipais, então é um assunto que, por mais que às vezes a gente acha denso, né, mas é complicado, até que você fica, o que é o melhor, o pior. Mas eu vejo isso como um start no Rio Grande do Sul para a gente conversar sobre esse assunto e nos aprofundarmos. Porque uma solução, a solução que for escolhida vai ter consequências. Aliás, como eu digo sempre, tudo que se faz na vida tem consequências. E depende de nós, municípios, definir essas consequências. Está aqui a Fabiana, né, Hélia, obrigado pela presença. Presidente do CONCEF, o Conselho Secretário de Fazendas aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então,
excelente a presença, que possa, dentro da FAMUS, haver essa discussão, mas, com certeza, colocar a MU aqui como a casa, né, dos municípios também, né, parafraseando a FAMUS lá, né, vocês são sempre bem-vindos, meus colegas, né, da nossa categoria de auditores fiscais aqui, vejo fora aí. Então, obrigado pela presença de vocês todos.